Olá, tudo bem? Sou Naziele Damásio, sou consultora de negócios e hoje eu quero conversar sobre um tema que vai muito além dos números, né? E dos contratos, são os aspectos humanos nas negociações empresariais. Porque no fim das contas, toda negociação acontece entre pessoas, né? E aí que as coisas elas ficam interessantes. O desafio que nós temos é de conciliar uma empresa de varejo com uma empresa de tecnologia. Essas empresas, elas estão com muita dificuldade de se alinharem, de conversarem a mesma linguagem, né? Então, cabe aos nossos consultores, né, entrar para poder resolver qualquer que seja aquela desavença que esteja tendo, né, para que tudo se alinhe, né? Porque uma empresa de varejo que já está há muito tempo no mercado, bem consolidada, ela já tem um caminho que ela segue, né? E às vezes, para mudar um pouco isso, trazer uma visão nova para o seu negócio, vai ter um pouco de resistência. E é o que nós estamos vendo nessa nossa demanda agora, né, dessas empresas. Na prática, o que nós vimos, né? Chegamos, conversamos, nos alinhamos para poder sondar o que cada uma das empresas estavam querendo, estavam com dificuldade de aceitar na outra, porque a comunicação de maneira clara, eficiente, é primordial em qualquer tipo de negociação, né? O primeiro desafio que nós encontramos, né, é que quando haviam as reuniões para debater sobre um possível acordo, as empresas elas estavam com muita impaciência de se escutarem, um falava, o outro falava, e acabava que virava uma confusão e ninguém se ouvia e não se tomava nenhuma decisão, né? Porque a empresa de varejo é uma empresa direta, que tem um diálogo diferente. Já a empresa de tecnologia é uma empresa que quer criar, que tem muita ideia. Então essa comunicação fica um pouco mais difícil, né? E quando as empresas elas deixam as frustrações, a impaciência tomar conta do cenário, não é interessante. O que cabe a fazer? Respirar, ficar tranquilo, ter mais ali um jogo de cintura, né? Manter ali sempre a postura do profissional mesmo, tranquilo, deixar ouvir o outro para depois falar, e sem ter embates, mas sim de ouvir tranquilamente para até entender, né? E acaba que quando se tem muita emoção, a flor da pele, as empresas elas acabam por não entender uma a outra, né? E aí a negociação fica bem complicada. Que temos que entender que não tem que ter competição, né, entre a empresa de varejo e a empresa de tecnologia, porque como elas têm posturas diferentes, então a postura do varejo é uma postura competitiva, a da empresa de tecnologia ela prefere uma abordagem mais cooperativa. E nenhum dos dois lados ele está errado. Só que tem que chegar a um bom senso, tem que ter equilíbrio para poder fluir, né, as negociações, para poder um possível resultado, né?
o que nós temos que entender, trazendo para essas empresas, é que elas têm ramos diferentes, mas elas podem caminhar de maneiras lado a lado, sem competição, mas sim somando uma com a outra, né? Porque com a questão da tecnologia, trazendo para a empresa de varejo, ela vai ganhar muita visibilidade, ela vai agilizar os seus processos, e a empresa de varejo com os seus produtos vai também alavancar ainda mais as suas vendas e já oferecendo um produto bom, né? Então, elas têm que chegar a um bom senso, né? As duas. Tem que entender que persuadir é uma coisa, influenciar a outra, né? Então, elas têm que ter empatia uma com a outra, tem que usar sempre da verdade no mercado, tanto uma como a outra, né? Tem que ter empatia uma com a outra para as coisas se equilibrarem e fluírem, né? Negociar é lidar com pessoas, né? Tem que ter uma comunicação clara, com as emoções equilibradas, cooperação, respeito. Negociar é muito mais sobre pessoas do que sobre contratos, né? Quem domina a comunicação equilibra as emoções e pratica a empatia, né? Tem muito mais chances de construir parcerias duradouras, porque sempre vai estar tentando conciliar, tentando ter um discurso claro e verdadeiro uns com as outras, e sempre colocar em prática, né? E sempre lembrar que negociar é, acima de tudo, entender pessoas. Quando ouvimos com atenção as pessoas, falamos com clareza e agimos com respeito, qualquer acordo fica fácil, fica tranquilo, né? Então, sempre pensar que os desafios são oportunidades, né? Tem muitos desafios, mas que os parceiros e aliados são bons para ambas as empresas, para alavancarem seus segmentos e dosar isso que dá tudo certo. Então, conte conosco, estaremos sempre fazendo o melhor para que suas empresas alavanquem, que seus negócios estejam sempre fluindo.